Sejam bem-vindos ao trabalho Subsídios para a História da Preservação no Brasil, as origens do ensino de conservação e restauração, dos primeiros laboratórios e do profissional conservador. Eu me chamo Christian Queiroz Azevedo, eu sou bolsista de IC da Unirio, o meu orientador foi o professor doutor Ivan Coelho de Sá, e esse é um trabalho do Departamento de Estudos e Processos Museológicos da Escola de Museologia, do Núcleo de Memória da Museologia no Brasil. A história da preservação no Brasil ela possui altos e baixos, deficiências e descontinuidades que prejudicaram o desenvolvimento da conservação como ciência, que repercutiram na atuação profissional. Estes problemas estão relacionados diretamente à falta de apoio e de incentivo por parte das políticas públicas à formação de profissionais das áreas da museologia e da conservação e restauração e à implantação de laboratórios nas instituições de patrimônio, sobretudo nos museus. Esses fatores refletiram diretamente na capacitação e na atuação dos profissionais destas áreas. Sobre o curso de museus. O curso de museus do Museu Histórico Nacional, atual curso de Museologia da Unirio, teve uma atuação pioneira no ensino da conservação e restauração, considerada, à época, uma das técnicas da disciplina técnica de museus. A principal fonte contida nas referências bibliográficas desta disciplina consistiu nas revistas Museon, importante publicação do Escritório Internacional de Museus que fundamentou o pensamento barrosiano. A principal proposta desse subprojeto refere-se à leitura dos artigos desta revista do período de 1927 a 1940 para identificar e mapear os temas relativos à área de preservação, ou seja, aos assuntos específicos do campo da conservação e restauração e suas conexões com o universo dos museus. O objetivo geral desse trabalho é levantar fontes, conteúdos e desenvolvimento das disciplinas de preservação, conservação e restauração no curso da Museologia da Unirio. Os objetivos específicos desse trabalho são principalmente mapear os textos levantados da revista Museon nas edições do ano de 1936, 1937, 1938 e 1939, em relação aos temas, palavras-chave e incidência dos assuntos. A metodologia é a seguinte: a principal proposta desse subprojeto é investigar quais seriam as fontes utilizadas pelo Gustavo Barroso na implantação da disciplina técnica de museus, cujos conteúdos de museografia e conservação indicaram artigos da revista Museon de 1927 a 1940. Em uma etapa mais recente, foi realizada a análise temática e quantitativa dos sumários da revista Museon. Buscou-se extrair o tema de cada artigo para identificar e quantificar os principais conteúdos trabalhados, destacando aqueles com foco na conservação e restauração. Com base nos resultados da análise dos sumários, foi realizada a leitura de cada texto, elaboração de resumos, atribuição de palavras-chave, visando uma melhor identificação dos principais conteúdos. Os termos utilizados nas palavras-chave têm relação com os campos da museologia, da preservação e do patrimônio, principais áreas contempladas nos artigos das revistas Museon. Sobre os métodos adotados, a partir desses termos foram levantados os quadros de incidência dos temas. E para cada edição da revista Museon trabalhada, foram seguidos os seguintes passos, Mapeamento dos principais artigos da edição da revista Museon escolhida, seleção do artigo a ser trabalhado com preenchimento de dados como título do artigo, autores e páginas, leitura do artigo e elaboração do resumo com os principais pontos levantados, mapeamento das palavras-chave encontradas a partir da leitura do texto e finalização do preenchimento das fichas com o acréscimo dos dados apresentados anteriormente, resumo em palavras-chave. Por fim, tem a revisão do trabalho com o objetivo de verificar se os textos se apresentam de uma forma coerente. Para auxiliar na tradução, é importante falar que o texto originalmente é em francês. Foi utilizada a base de dados, Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, que está disponível no site indicado nas referências. E os documentos referentes às revistas Museon, eles estão na Biblioteca Nacional da França,
Eles estão numa base de dados chamada Gallica. É bem legal. Esse é um exemplo de resumo do trabalho da revista Museon. Esse é uma página tirada mais para ilustrar mesmo, cujo tema é o capítulo da reorganização do Museu de Chipre. A gente vê aqui que essa página ela fala, né, basicamente um pouco sobre o texto, e a gente fez o resumo baseado em todo esse artigo, que fala, né, que o autor comenta sobre essa tarefa de reorganizar o Museu do Chipre, transformá-lo em um museu que responde à sua razão de ser e às exigências do mundo moderno, né, com o desafio de organizar a enorme quantidade de objetos expostos em suas salas. O autor desse texto ele descreve a equipe de conservadores que atuaram na instituição e agradece especialmente pelo trabalho, né, do Sr. Marquides, por ter realizado a tarefa de ordenar as coleções que tinham passado por muitas mudanças. E aí um achado muito importante é que, durante o texto, na página 85, é falado que no caso do Museu de Chipre, o qual é notadamente inspirado nos princípios da museografia moderna, tais quais são definidos e fixados pelo Escritório Internacional de Museus, seja em suas publicações, seja em particular ao curso da Conferência Internacional que foi organizada em Madrid, em 1934, e na sequência em que foi publicado o seu Tratado da Museografia. Durante as leituras, né, dos textos das revistas Museon, são muito faladas sobre as conferências internacionais que tiveram uma importância histórica muito grande para o mundo dos museus e, consequentemente, são muito faladas nas revistas por conta disso, né? Os principais resultados, né, foi realizada a leitura e análise dos temas, dos textos originais em francês, das edições mencionadas abaixo. E aí justamente as museões dos anos 1936, 1937 e 1938, né, com esses volumes e os números indicados, né. E aí foi um total de 19 artigos da Museão de 1936, 13 artigos da Museão de 1937, 17 artigos da Museão de 1938 e 14 da Museão de 1939. Sobre a Museão de 1936, a gente tem esse sumário, né, onde são apresentados os capítulos, né, e esse é o exemplo da coleta de dados dessa revista no formato da planilha. A gente coloca no primeiro campo a edição da Museão trabalhada, o título do texto, né, o autor, as páginas, depois a gente coloca as palavras-chave, né, do que a gente encontrou, e a gente faz o resumo de cada texto. Sobre a Museão de 1937, esse daqui é o sumário, que é encontrado, tá? Onde tem os principais textos. E esse é o exemplo da coleta de dados realizada na Museum 1937, onde a gente tem, mais uma vez, né, esses campos, né, que eu já falei anteriormente. Passando para a Museum de 1938, a gente já tem um sumário um pouco mais diferente. Essa Museum, ela tem o tema principal da conservação de pinturas, né? E esse é um trecho retirado do prefácio da Museum de 1938, que ele explica que nessa edição os autores eles se mantêm em anonimato a fim de colaborarem para uma mudança, né? Essa edição Museum, todos os autores que foram traduzidos, né, estão em anonimato, porque justamente foi uma edição muito importante que depois ficou conhecida como Manual de Conservação de Pinturas, né? Sobre a Museum de 1939, esse daqui é o sumário, né? E a gente também vê que tem uma temática principal, que é a técnica das escavações. E esse é o exemplo da coleta de dados na Museum de 1939 em formato de planilha, em que mais uma vez teve o acordo de anonimato realizado, né, pelo Escritório Internacional de Museus, a fim de tornar mais fácil essa colaboração para fazer, né, essa edição. Essas edições Museum Trabalhadas apresentaram diversos assuntos sobre museologia, preservação e patrimônio,
No entanto, né, como eu falei anteriormente, a edição de 1938 possui como principal temática a conservação de pinturas. É importante falar principalmente as pinturas em cavalete, tá? E a edição de 1939, as escavações arqueológicas. Essas edições ficaram conhecidas respectivamente como Manual da Conservação de Pinturas e Manual da Técnica de Escavações. Foram elaboradas fichas com os resumos dos principais pontos dos artigos, as palavras-chave, assim como os dados referentes às fontes, né, utilizados para esse estudo. A partir do recolhimento desses dados, das palavras-chave, foi possível fazer um mapeamento da incidência, né, da incidência temática, né, de restauração e conservação através desses anos, né, de 1936, 1937, 1938 e 1939. Esse é o quadro, né, que mostra a relação do total de artigos, que está em azul, com a relação dos artigos sobre conservação e também os artigos sobre restauração, que estão em amarelo, e os de conservação estão em vermelho. E aí é muito legal para ver sobre como cada ano teve uma temática diferente, né? E nos anos, né, de 1936, 1938 e 39, a gente vê que tem uma evidência de artigos de conservação um pouco maior do que os artigos de restauração. E basicamente é isso. É bem legal poder analisar esse quadro, porque ele facilita muito o entendimento do que cada revista é e representa, né? O levantamento das fontes, né, utilizadas como conclusão, né, da disciplina técnica de museus indicou essa matriz europeia, né, mais exatamente essa revista Museon. E a análise dos sumários, né, dos anos de 1936, 1937, 1938 e 1939 permitiram esse aprofundamento, né, do quadro geral dos temas trabalhados. Neste último ano do projeto, foi proposta a realização da leitura dos artigos, seguida da elaboração dos resumos das palavras-chave, e a partir da análise dos sumários foi possível constatar uma predominância dos artigos de conservação sobre os artigos de restauração nos anos de 1936, 1938 e 1939. Levando em conta o quadro apresentado, é possível relacionar a predominância dos temas de conservação com o despertar da conservação preventiva na década de 30, dada principalmente por conta das conferências internacionais realizadas em Roma, Atenas e Madrid. Esses acontecimentos históricos e novos conhecimentos a serem aplicados sobre preservação são refletidos na origem do ensino de conservação e restauração no âmbito nacional e constituindo parte da grade curricular, inicialmente gerida por Gustavo Barroso, ou seja, de 1932 a 1959. Entretanto, a influência barrosiana permaneceu na estrutura do curso de museus até o início da década de 70, quando ocorreu a transferência, né, para a FEFIES, né, que é a atual Unirio. Como de referências bibliográficas, a gente tem isso daqui, né, que são as fontes utilizadas para esse trabalho, né. E aqui a gente agora deixa o contato do meu e-mail e do orientador, tá bom? Um grande abraço e boa jornada de iniciação científica para todo mundo.